Oi gente, então no vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer a segunda parte sobre toda a minha história com a tuberculose. Então assim, eu contei pra vocês como eu descobri que estava com tuberculose, a minha trajetória até a descoberta. E aí quando eu descobri, eu tava no hospital, tudinho, tava internada, tava tratando a pneumonia, como eu disse, então já fazia 10 dias que eu tava no hospital. Aí o exame, 3 amostras, das 3 apenas uma deu positivo, mas já era suficiente pra eu iniciar o tratamento. E aí eu iniciei o tratamento bem chatinho, vou confessar pra vocês. E assim, eu tomava 4 comprimidos todos os dias, de jejum às 6 da manhã. Era obrigatório, eu não podia esquecer. Existem muitos casos de pacientes que eles começam a obter uma melhora e eles decidem parar o tratamento ou esquecem. E minha médica foi bem taxativa, ela disse: você não pode esquecer, você tem que tomar os remédios, porque você precisa, se você parar, você pode voltar com a doença e ela pode voltar bem pior. Então eu fiquei com medo e eu tomava o remédio bem direitinho, confesso. E aí eu lembro que ela disse também que a primeira semana seria bem complicada, porque o remédio era um remédio muito forte. E aí, quando eu tomei o remédio, eu lembro que a primeira vez que eu tomei, eu não consegui nem levantar da cama. Na verdade, a primeira semana, eu não consegui levantar da cama. Eu tive muita diarreia. Tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Eu não conseguia segurar nada. Eu tive muita dor de cabeça, muita tontura. Parecia que tinha um mundo na minha cabeça. Era horrível. Eu só ficava na cama. Isso foi a primeira semana, né? Mas depois da primeira semana foi tudo tranquilo. Lembrando que assim que eu iniciei o tratamento da tuberculose, eu já fui liberada do hospital, porque eu já estava curada da pneumonia, então eu já pude vir pra casa. E aí o tratamento da tuberculose, os primeiros 15 dias, período, digamos assim, de quarentena. A gente tem que ficar em casa, porque podemos infectar outras pessoas nesses 15 dias. Após 15 dias de medicação, quem tem a tuberculose não tem mais a capacidade de transmitir. Então, depois de 15 dias, eu podia voltar à minha vida normal, ir pra faculdade. Normal, assim, a médica deixou claro que não seria tão normal, porque eu senti os efeitos do remédio, eu ia estar um pouquinho fraca, mas ela disse que, tipo assim, em relação aos sintomas da tuberculose, depois de um mês, eu ia sentir uma melhora incrível, e dito e feito, realmente. Eu vim pra casa tudinho, e aí tomei esse remédio nos 15 dias. E Deus foi tão bom comigo que eu tinha um congresso pra ir, que eu tinha me organizado desde dezembro de 2018 pra ir pra esse congresso. E o congresso era em abril, e assim, o dia do congresso caiu justamente no dia que finalizava o meu tratamento e que eu poderia viajar. Na verdade, um dia antes. Então assim, eu viajei no meu último dia de tratamento, dos 15 dias, de tratamento não, dos 15 dias, porque o tratamento da tuberculose é um tratamento de 6 meses. E aí eu viajei, foi excelente a viagem, foi ótimo o congresso. Eu viajei de máscara, porque eu tinha que usar máscara pra não infectar outras pessoas, mas no outro dia eu já tava liberada. E aí, ok, comecei o tratamento da tuberculose, passados 15 dias eu poderia voltar à minha vida normal. Sendo que eu tinha muitos desafios. Eu achava que... sabia que só estava começando. Quando eu voltei pra faculdade, eu tinha muita coisa acumulada. Na verdade, eu fiquei em casa estudando. Tinha uma amiga minha, Carol, que ela sempre me mandava material. Eu sou muito grata a ela, ela mandava material sempre pra eu estudar em casa. Tive muita ajuda dos meus amigos. Mas tinha as práticas. Pra quem não sabe, eu faço odontologia, tava no 7º período, pagando as próteses inteiras. Então, assim, eu tinha 7 disciplinas. E eram disciplinas muito práticas, então eu tinha perdido um mês de prática, era muita coisa. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha que dar conta, ou senão eu ia reprovar. Quanto às faltas, minhas faltas elas foram abonadas. Como era uma doença infecto-contagiosa, eu não podia estar na faculdade de fato. Então, assim, minhas faltas foram abonadas. Mas eu tinha que correr atrás do prejuízo. E eu lembro que o coordenador, o vice-coordenador, veio até falar comigo, perguntando se eu estava precisando de ajuda, a faculdade poderia entrar com um pedido para que eu tivesse os prazos estendidos. Mas aí eu disse, não, eu vou tentar dar conta. Aí eu fui tentando dar conta, porque seria um processo, era muita burocracia para poder fazer isso, eu optei por não fazer. E aí eu lembro que eu ia em outros horários, eu ia à noite, eu me virava em 2, em 3, em 4 pra poder dar conta, sendo que eu também tinha que lembrar que eu ainda estava doente, que eu ainda estava em tratamento, que eu precisava ir com calma. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ficar muito aperreada. Minha mãe dizia, vá com calma, se você tiver que reprovar, você reprova, não tem problema. Você passou por um período muito difícil, você já passou por muita coisa durante esse tempo que a gente não sabia que você estava com a tuberculose, então assim... Não adianta se estressar, mas isso não surtia efeito. Eu sou muito agoniada, quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa. E aí eu continuei aperreadinha.
E eu lembro que eu perdi algumas provas. Eu ia perder algumas provas, na verdade, que seriam 3 provas nesse período que eu fiquei internada. Sendo que, não sei como, mas 2 dessas provas foram adiadas. Os professores adiaram, não por minha conta. Realmente eles adiaram e só perdi uma prova, que era a prova de prótese removível. E eu pensei, pronto, prótese removível pra mim foi a cadeira mais difícil do período. E eu tinha perdido justamente essa prova e eu precisava fazer segunda chamada. E segunda chamada não é uma prova que cai só o que você perdeu, ela cai os assuntos do período inteiro. E aí eu comecei uma maratona de estudos de prótese removível. Prótese removível é uma cadeira que já é difícil e sem você ter tido as aulas é pior ainda. E eu comecei a estudar sozinha e eu estudava e parece que eu não entendia nada. E eu comecei a orar a Deus. E Deus foi abrindo a minha mente e eu comecei a entender o assunto. E aí eu fui conversar com o professor, avisar que eu ia fazer a segunda chamada. Aí ele disse, Bruno, é o seguinte, a segunda prova da disciplina, ela vai cair todos os assuntos, vai ser basicamente igual a segunda chamada. Se tu quiser, tu faz só essa prova, ela vai valer pelas 2 notas. Ou tu faz a segunda chamada, né? E aí eu fiquei pensando, porque, tipo, seria uma boa fazer uma prova só, se fosse uma prova boa. Mas se fosse uma prova ruim e eu tirasse 0, seriam 2 zeros. E eu fiquei pensando o que é que eu faria da minha vida. Sendo que, assim, não é não vou generalizar, mas muitos professores de faculdade, eles não gostam de fazer segunda chamada. E aí eu fiquei com medo do professor pegar pesado na prova, tudinho. Enfim, fiz a prova, a segunda prova valendo como 2 notas. Que até chegar o período da prova, eu sofri muito, porque eu sou muito ansiosa, eu tive crise de ansiedade, eu chorava. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, eu chorava muito. E aí eu pedi a Deus para que Deus me acalmasse, fizesse com que eu tivesse calma para pelo menos eu poder estudar naquele dia. E aí eu lembro que eu fui abrir a Bíblia e caiu justamente em Josué. E eu fiquei, como assim? Deus manda Josué? O que é que tem em Josué que vai servir pra minha vida? E caiu justamente no capítulo 3 de Josué, que contava a história do povo quando atravessou o Rio Jordão. E dizia assim, que eles atravessaram e os pés deles não se molharam. Aí eu disse, ué, será que Deus tá querendo falar pra mim que meus pés não vão se molhar? Enfim, fui fazer a prova. Fiz a prova, gostei da prova, achei que eu conseguiria passar, fiquei muito grata a Deus. E aí, esperei a nota sair. E a nota demorando a sair. E aí eu disse, pronto, será que eu passei? Será que eu não passei? Mas eu tava muito confiante. Eu sei que quando sair a nota, saiu no domingo, de 9 horas da noite. E eu não passei. Eu tirei 6,8. 6,8 nas 2 notas, lógico. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, não passei por 0,2. Mas eu disse, não, essa nota tá errada. E eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu chorava. Porque eu sabia que eu não merecia aquela nota, gente. Eu não merecia, não era a minha nota. E aí eu lembro que eu disse, não, vou pedir revisão de prova, porque lá na faculdade a gente não tem direito a receber as provas, a gente tem que solicitar pra poder fazer, assim, uma revisão e ver o que você errou. E aí eu solicitei, e lembro que quando chegou na segunda eu tava desesperada, e quando eu fui na coordenação disseram, não, o professor foi pra Europa, ele tá de férias. E eu disse, meu Deus do céu. Não, mas o professor auxiliar vem. Lá para 2, 3 horas ele chega. E aí eu fiquei esperando. Quando ele chegou, o pessoal começou a entrar, era um de cada vez. E todo mundo saiu e disse, não, tá certo minha nota, tá certo minha nota. Eu disse, pronto. Então a minha também tá certa. Quando eu entrei, que eu olhei minha nota, a minha prova tinha uma questão que o professor não tinha contabilizado o ponto. E como minha nota era duplicada, então eram 2 pontos. E eu lembro que eu me arrepiei, eu chorei muito. E antes disso, do domingo pra segunda, eu tava muito aperreada e eu lembro que eu fiquei me sentindo mal, porque eu tinha contado pros meus amigos sobre esse versículo que eu tinha lido, essa história na Bíblia, e que era Deus falando comigo, que Deus ia me ajudar. E de repente eu tava na final e, o que é que Deus tinha feito? E eu me questionei muito. Infelizmente, nós somos falhos e eu me questionei muito. E aí eu lembro que de manhã, na segunda, antes de ir pra faculdade, eu li na meditação, Deus sabe como ele faz as coisas. Que ele é quem sabe. E aí eu fiquei mais calma. E enfim, realmente Deus sabia como ele fazia as coisas. E eu passei naquela disciplina. Passei nessa disciplina sem os meus pés serem molhados. Eu não precisei ir pra final, eu não precisei repetir a disciplina. Mas Deus ainda tinha mais pra fazer por mim. Tinha mais 6 disciplinas pra poder passar. E eu passei em todas as disciplinas por média. Eu sou muito grata a Deus, porque assim, Deus, ele faz muito mais do que a gente pede. Eu só tinha pedido pra poder passar em PPR. E Deus, ele fez muito mais por mim. Ele fez com que eu passasse em todas as cadeiras. E assim, a tuberculose... Eu digo a tuberculose porque foi a doença que eu tive. Mas
outras situações podem também influenciar a nossa vida, mas a tuberculose me ajudou a ver que as coisas não são do meu jeito, que eu tenho que aprender a esperar. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu adoro programar minha vida, eu tenho tudo cronometrado, mas a tuberculose me ensinou que eu tenho que ter calma, que eu tenho que entregar meus planos nas mãos de Deus, que Ele que vai me guiar. Me ensinou a valorizar muitos momentos, porque quando eu tava no hospital, a gente reclama muito. Ai, só vivo em casa, ai, só vivo na faculdade, ai, só faço estudar. E quando eu tava no hospital, eu lembrava desses momentos e tudo que eu queria era estar com meus amigos, era estudar, era ter minha vida normal. Então, me fez dar muito valor à minha vida. Ajudou a valorizar as pessoas que sempre estão comigo, os meus amigos que foram me visitar, nem se importaram em serem infectados, embora eu tivesse com a máscara, né? Não tinha como eles se infectarem, mas foram me visitar. Minha mãe, meu pai, meu namorado, que todos os dias tava comigo no hospital. A médica disse que não tinha problema porque ele já tinha convivido muito comigo, então se tivesse que pegar, ele já tinha pego. E ele não pegou, ele fez o exame depois. Então, assim, a tuberculose me ensinou muitas coisas. E, acima de tudo, a confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor pra nossa vida, que quando a gente acha que aquele caso tá perdido, que não tem mais jeito, Deus, Ele vai resolver da melhor maneira possível. E foi assim que Deus fez. No hospital, eu tive... Não foram dias ruins, eu tava com minha mãe o tempo inteiro e a gente sempre arrumava algo pra fazer, a gente ficava junta. Foram dias, assim, que eu agradeci a Deus por estar ali, por ter um leito, por ter pessoas que cuidavam de mim. Mas no meu penúltimo dia no hospital eu chorei muito, porque uma enfermeira disse pra mim que eu ia passar 6 meses trancada em casa, que eu não podia sair pra canto nenhum, que eu ia ter que perder o período na faculdade, e aquilo me apavorou. Eu chorava muito, muito mesmo. Eu não sabia o que Deus tinha preparado pra mim, mas depois a minha médica chegou e disse: não, 15 dias você tá liberada. Então, assim, eu não perdi meu período na faculdade, eu não reprovei, eu não tive que trancar a faculdade, eu consegui tudo isso e graças a Deus, porque eu tenho certeza que se não fosse por Deus eu não teria conseguido, Deus não teria me iluminado, me dado calma e me feito vencer essa batalha. E hoje, finalmente, eu tô curada da tuberculose. Em setembro eu finalizei o tratamento, não deixei de tomar um dia sequer. Foi um tratamento bem difícil. Eu sentia muito enjoo, por exemplo. Se desse meio-dia, que era a minha hora de almoçar, e eu não almoçasse, eu sentia muito enjoo, a ponto de quase desmaiar. Mas assim, apesar de todos esses problemas, eu finalizei esse tratamento, eu tô curada. Fui na minha pneumologista, ela disse que finalmente eu tô curada, que meu pulmão não ficou nem cicatriz. E assim, hoje em dia a minha respiração não é a que era antes da tuberculose, eu não vou dizer que era, porque não é. Eu tenho asma, uso bombinha, mas assim, pra o que era antes, eu me sinto curada. E realmente, no meu primeiro mês eu já parei de tossir, o tratamento foi bem eficaz e hoje eu sou grata a Deus. Espero que minha história inspire vocês a entender que tudo é no tempo de Deus, que Deus sabe de tudo, que Ele é que guia a nossa vida. E espero que vocês comentem, que vocês curtam. E é isso, gente. Beijo.